Queridos ouvintes, hoje a nossa leitura será no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. E assim diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos ouvintes, hoje quero falar um pouco de um convite que Jesus faz a todos nós. Fez a mim e faz a você. Nos Estados Unidos, queridos, tem uma festa, eu não sei como pronunciar, não sou, como se diz, apto aqui no inglês, né, Walter? Mas a pronúncia deve ser Comes You Are, que diz assim: venha como está. Isto é uma festa americana que diz assim: venha como você está, ou venha como você é. O importante é que é essa a tradução para nós. Então Jesus faz esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então esta festa é um traço da cultura americana, que consiste em preparar uma festa e telefonar aos amigos. Ela te convida, fala: venha agora, deixe tudo o que está fazendo e venha agora. Então é sem aviso prévio, para que imediatamente você vá até a casa do seu amigo, do seu irmão e participe daquela festa. Então eles falam, ligando um para o outro: venha agora, deixe tudo e venha. Jesus está demonstrando que tem autoridade para convidar os homens e irem até Ele. Jesus convida todos para que venham até Ele. Afinal, é Ele quem pode revelar o Pai. Vemos no versículo 27 aqui do capítulo 11, Jesus falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus tem toda essa autoridade para nos chamar, para nos convidar, convida a todos os homens. Sua autoridade está baseada na sua própria bondade e humildade. Ele não convida os fortes. Ele não convida os poderosos, mas sim os desprezados, os fracos e os cansados e sobrecarregados. Os religiosos tinham tornado a lei um fardo pesado, tinha se tornado um jugo de escravidão. Podemos conferir lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então Jesus vai de contramão com os religiosos da época. Talvez, querido ouvinte, você é um fraco, você é um desprezado, você é alguém que está cansado esta noite, tem procurado descanso no mundo, tem procurado na medicina, mas não tem encontrado. Mas Jesus é o encontro, Jesus é o caminho, Jesus é o nosso descanso. Então ele faz um tríplice convite, e este convite é maravilhoso e um convite amoroso. Primeiro Jesus fala: vinde a mim. Os fariseus diziam: faça, e tentavam obrigar o povo a seguir Moisés e as tradições. Mas nós podemos ver em João 1,17, que diz assim a palavra do Senhor:
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, os fariseus colocavam fardos. Jesus não. Jesus é a verdade. Ele não está preso em tradições de homens. Por isso ele fala: vinde a mim. Mas a verdadeira salvação só pode ser encontrada em uma pessoa. E esta pessoa, o qual nós temos já há quase 2 anos, né, Walter, proclamado esta pessoa. E a única pessoa, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus, que deixou a sua glória e habitou entre nós. Então, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 16. Mas vou ler só o verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Jesus está falando, ora, a verdadeira conversão não está preso na tradição. Quando eles liam Moisés, liam o Velho Testamento, tinham colocado um véu sobre a face, mas Jesus vem quebrando tudo. Ele faz um convite simples: vinde a mim. Ele não coloca fardo sobre nós. O Evangelho é simples. Homens têm dificultado aquilo que Deus facilitou. Então, você deve aceitar este convite. Significa somente crer nele. Nada do que façamos, mas é só crer. É um convite aberto a todos que estão cansados, sobrecarregados. Exatamente como o povo se sentia naquela época. Jesus, em Mateus, nos Evangelhos, ele está falando num contexto extremamente judaico, para os judeus. Ele veio ali. Então ele estava combatendo os religiosos da época. E o povo se sentia preso pelo legalismo dos fariseus. Como diz lá aqui em Mateus 23, eles atam fardos pesados nas costas das pessoas, mas não levantam sequer um dedo para ajudar a carregar este fardo. Também lá em Atos, capítulo 15, verso 10, que diz assim, Atos 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Veja bem, ali eles estavam no concílio, já estavam debatendo, porque pessoas estavam querendo colocar a religião em cima das pessoas, querendo voltar no jugo do legalismo. Mas os próprios discípulos falaram, somente através da graça que somos salvos. Então é isso que Jesus fala, vinde a mim. Então devemos ir até Ele. Agora o segundo convite é, tomai, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Trata-se do quê? De uma experiência mais profunda, quando nos aproximamos de Cristo pela palavra, pela fé. Ele nos dá descanso. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso Shabat, ou nosso sábado. Tem uma seita herética aí que coloca o sábado como um dia de descanso. Não é isso. Dia de descanso, e o descanso verdadeiro, é Jesus Cristo. Nos originais, como fala no Novo Testamento, este sábado não significa um dia, mas sim Jesus Cristo. Se olharmos também para o Velho Testamento, vamos ver que Jesus é. Então, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma seita, não é um padre, não é um papa, não é um rabino, muito menos um pastor, muito menos o irmão, que vai te dar descanso. Mas sim, Jesus Cristo. Ouça bem,
Jesus Cristo é o seu descanso. Volte-se para Ele. Então, tomai o jugo de Cristo. Quando colocamos o seu jugo e aprendemos dele, encontramos descanso. O descanso profundo da entrega e da obediência. Obediência a Cristo e não a dogmas de igrejas. Temos ouvido um falso evangelho e falo com toda certeza e propriedade. O falso evangelho tem levado pessoas ao caminho do inferno. Então aceita o convite de Jesus Cristo. O que a palavra diz: tua igreja, tuas obras não te salvarão. Então, vá até Cristo, coloque nele ele é o seu descanso. Então vemos aqui que no primeiro descanso temos paz com Deus, Romanos 5:1. No segundo descanso recebemos o que? A paz de Deus, Filipenses 4, versículos 6 a 8. Naquele tempo, a expressão tomar o jugo significa tornar-se um discípulo. Você já se tornou um discípulo de Jesus? Ou você está se tornando um discípulo de homens? Um discípulo do falso evangelho que tem sido pregado e tem arrastado multidões? Então, tomar o jugo é se tornar discípulo, e discípulo de Cristo. Quando nos entregamos a Cristo, somos conduzidos por Ele. A palavra suave significa do tamanho certo. O que quer dizer? Pois o seu jugo é feito sob medida para a minha vida, querido ouvinte, e para a sua vida. Então, tornar-se suave significa o quê? Do tamanho certo. Não é o pecado, não é pesado realizar sua vontade. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz que os seus mandamentos não são penosos. Então, o jugo do Senhor é feito sobre medida para mim e para você. Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar, mas Ele dá na medida certa. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E quando está pesado para nós, Ele fala: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. Queridos, quero colocar aqui, antes de ir para o terceiro convite de Jesus, já vimos que Jesus fala: vinde a mim, tomai. Sabe, Walter, a hora que eu estava vindo para cá, para Telêmaco, vindo lá do Puma, porque eu cheguei ali no trevo, eu vi um carro. No estepe do carro tinha uma capa, uma cruz e um leão. Então você colocou o hino aqui, né? Bendito é o Cordeiro, raiz de Davi, né? Então ali eu lembrei, Jesus, Ele veio como um cordeiro, sofreu por mim e por você, sofreu por todos nós. Então Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O irmão falou nesse versículo no começo. Só que Ele veio como um cordeiro, e Ele está te convidando agora como um cordeiro, chamando: vinde a mim, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Então Ele agora é um cordeiro que foi morto sem reclamar. Mas um dia, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, diz lá que Ele virá como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Esse foi o hino. Veja bem, na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados como um cordeiro. Ele tomou sobre si a ira de Deus. Mas a ira de Deus, aquilo que eu merecia e que você merecia, talvez merece, amado ouvinte, neste momento, se você não fez uma profissão de fé em Cristo, a ira de Deus, que era para ser derramada em você, foi derramado no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Então, foi derramado a ira de Deus no Cordeiro. Agora veja bem, em Apocalipse, nos finais do tempo, e está muito próximo, Ele virá trazendo a ira de Deus e derramará sobre aquele que não aceitar Ele como único e suficiente Salvador de sua vida.
Então o Cordeiro levou sobre si a ira de Deus. E ele está te convidando. Então não espere, porque ele levou a ira. Agora ele vai trazer a ira de Deus e vai derramar sobre aqueles que não crerem. Então, agora veja bem o que ele diz. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como está a tua alma esta noite? Você já tem descansado no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele diz no versículo 29, aprendei. Vimos as duas primeiras injunções ali, ou as ordens de Jesus, vinde e tomai. Agora o Senhor nos explica como fazer. Ele está falando, aprendam. Isso representa um momento crítico, no qual nós nos aproximamos de Cristo e nos entregamos a Ele. Mas isso é apenas o começo de um processo. Agora devemos continuar caminhando e procurando santificação na presença do nosso Senhor e Salvador. À medida que aprendemos mais dele, encontramos uma paz, e esta paz mais profunda, pois confiamos nele cada vez mais como nosso suficiente Salvador, como aquele que nos dá descanso para nossas almas. A vida é simplificada e unificada em torno da pessoa de Cristo. É simples, é única a vida nele. Então o convite não é apenas para o povo de Israel, mas para todos. João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Não é para uns ou outros, mas é para todos. Então, quando temos uma vida unificada com Jesus, somos um com Ele. Queridos e caros ouvintes que nos acompanham neste momento, Jesus chama os pecadores para que venham a Ele como estão. E esse é um convite amável, não para uma festinha, como o contexto americano, mas para uma convivência fraterna para toda a nossa eternidade. Então, venha Jesus como você está, mesmo que tenha dúvidas, mesmo com seus medos e fracassos. Você não precisa tomar um banho de liturgia, nem trocar as roupas que vestem a sua alma. Você não precisa obter respostas sobre as indagações do seu espírito. Mas um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro verdadeiro, este iluminará a sua mente para entender as verdades eternas e nela descansar de toda essa busca, confiando em Jesus Cristo. Então, querido ouvinte, atenda o convite do Senhor Jesus. Aí você encontrará paz, alegria interior e esperança para a vida eterna. E isto somente em Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, vinde, aprendei e colocar a sua alma na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão?